Kodak, ascensão e queda. A Kodak foi a maior empresa de fotografia do planeta e chegou à falência em 2012. Como foi o surgimento da empresa Kodak? A companhia nasceu na cidade de Rochester, no estado de Nova York, nos Estados Unidos. Sua história tem início em 1880, quando George Eastman, que na época trabalhava na Eastman Dry Plate Company, desenvolveu um papel que podia ser coberto de emulsão fotográfica. Essa foi a primeira de uma série de invenções que permitiu a Kodak se tornar a Kodak. Em 1883, outro especialista em fotografias, William Walker, entrou para a companhia e, em 1885, inventou algo que poderia segurar uma série destes papéis. Naquele mesmo ano, Eastman comprou uma patente de David Houston para um rolo e continuou a desenvolvê-lo. 2 anos mais tarde, um outro inventor chamado Hannibal Goldwyn criou um filme de nitrocelulose. E em 1888, Emile Reynaud colocou algumas perfurações neste filme de nitrocelulose. Eastman então juntou tudo e criou o primeiro rolo de filme comercial e a primeira câmera Kodak, que usava este filme. E assim, a invenção de Eastman criou a fotografia amadora praticamente sozinha. O nome Kodak não significa nada, apenas a letra favorita de Eastman seguida de uma combinação quase aleatória, mas com uma boa sonoridade e fácil de lembrar. Ele acreditava que uma marca precisava ser curta, vigorosa e incapaz de ser escrita de forma errada a ponto de destruir sua identidade. Além disso, para ele uma marca não deveria significar nada. Os grandes feitos e a era de ouro da Kodak. As próximas 3 décadas foram de muitos lucros para a Kodak, que se transformou em uma grande corporação neste período. Ganhou milhões de dólares e continuou investindo pesado em pesquisa e desenvolvimento. Em 1935, a empresa faria uma de suas maiores invenções, o Kodachome, o primeiro filme a cores da companhia produzido em massa. Infelizmente, George Eastman não sobreviveu para ver isto. Ele se matou em 1932, tirando sua própria vida com uma arma. Sua jornada empreendedora havia chegado ao fim, mas a companhia que ele criou havia se transformado numa gigante, garantindo seu legado. A Segunda Guerra Mundial ajudou a Kodak a se tornar ainda mais inovadora. Ela desenvolveu um filme capaz de detectar quanto de radiação os cientistas do Projeto Manhattan, que desenvolveu a bomba atômica, estavam recebendo. Efetivamente, isso ajudou o desenvolvimento de diversas tecnologias de análises clínicas, inclusive o raio-x. Além disso, a tecnologia de microfilme fez com que os exércitos reduzissem radicalmente a quantidade de sacos de informação que eram transmitidos. Espiões se tornaram mais eficientes, passando informações com mais segurança e sendo pegos com menos frequência. A Kodak era a 62ª companhia em termos de contratos com o governo americano durante a Segunda Guerra Mundial e chegou a produzir granadas para ajudar no esforço de guerra. A relação foi levada para a década de 60, onde a Kodak forneceu os filmes e câmeras que produziram as primeiras imagens da Terra em satélites americanos e de homens na Lua. Como a Kodak criou o digital ainda no seu ápice. Nesta época, a Kodak ganhava muito dinheiro também pela impressão de fotos em cores e tinha receitas de 4 bilhões de dólares, algo próximo de 50 bilhões de dólares em dólares de hoje. Foi nesta época, no começo da década de 70, que a Kodak atingiu seu ápice. A companhia, em 1975, criou o que iria destruí-la algumas décadas depois. Steve Sasson, um engenheiro da empresa, desenvolveu uma câmera digital capaz de tirar fotos de até 0,1 megapixel. A companhia ainda continuou desenvolvendo tecnologias nesta linha. Em 1986, uma câmera de 1 megapixel e em 1991 a primeira câmera digital em que o usuário via exatamente o que seria capturado na hora de tirar fotografia, algo comum para todas as câmeras atualmente. Contudo, a companhia não levou as câmeras digitais para o mercado na hora que foi inventado. Tinha medo que isso acabasse prejudicando as vendas de filmes e câmeras tradicionais. Embora fosse uma ideia inovadora e tivesse uma longa lista de patentes,
a empresa nunca quis que isso fosse para o mercado propriamente dito, e por conta disto, foi ultrapassada principalmente por gigantes japonesas, Canon, Sony e Fuji. Qual foi o erro da Kodak? Ela podia ser uma inovadora, mas não se moveu rápido o suficiente para adentrar no mercado novo de câmeras digitais que estava se formando no início dos anos 90. Um detalhe é que no começo da década a empresa pensou em fazer uma transição lenta para as câmeras digitais. Em 1994, produziu a QuickTake junto com a Apple e em 1996 lançou duas câmeras digitais, DC-20 e DC-25. Contudo, continuou a vender essas câmeras como de nicho, com baixa implementação da estratégia digital. Afinal, a liderança da companhia não imaginava, ainda, um mundo sem filmes tradicionais e tinha pouco incentivo. Na virada do século, porém, a empresa, com um novo CEO, resolveu entrar de vez neste mercado e lançou a linha EasyShare, depois de estudar a fundo o comportamento dos seus clientes e perceber que era inevitável a mudança. A Kodak, porém, não botou muito esforço na sua cadeia de suprimentos, o que derrubou sua lucratividade. Em 2001, ela era a segunda colocada no mercado norte-americano para câmeras digitais, com cerca de 25% do mercado, mas perdia $60 para cada câmera que ela fazia. Outras empresas eram mais eficientes e lucravam. Aquele ano foi especialmente importante, as vendas de filmes caíram muito no final do ano, conforme os usuários começavam a usar mais e mais câmeras digitais. Contudo, a empresa acreditou que a queda era um efeito passageiro por conta do 11 de setembro e pensou que poderia diminuir a agilidade da mudança através de um marketing agressivo. Não deu certo. A empresa viu sua fatia do mercado cair para 15% em 2003 e 9,6% em 2007, colocando-a em quarto lugar. Novas concorrentes asiáticas estavam chegando para tomar o espaço da Kodak e ela não estava em uma posição de dominância. Na época, esse tipo de receita já era importante para a companhia. A Kodak faturava $5,7 bilhões por ano com câmeras digitais. Com o surgimento dos smartphones, a Kodak foi uma das primeiras a morrer. Outras competidoras como a GoPro e a Sony capturaram os mercados. A crise tomou conta da Kodak, que perdeu relevância e saiu do SP500 em dezembro de 2010, sinalizando que já não era uma das principais empresas norte-americanas. A companhia nesta época gastava mais do que arrecadava e estava torrando seu caixa rapidamente. Um pequeno desespero tomou conta da companhia, que tentou ganhar dinheiro com suas patentes, processando empresas como Apple e BlackBerry. Não deu muito certo e a empresa vendeu suas patentes para uma grande lista de empresas que incluem a própria Apple, Google, Facebook, Microsoft e Amazon, pouco antes de pedir a falência. No fim, a Kodak foi morta pela inabilidade de transformar o produto que ela mesma criou em algo relevante para ela mesma. O que sua empresa pode aprender com a história da Kodak? No passado, todo mundo olhava para o futuro e não enxerga formas diferentes de fazer as coisas. Mas, com a tecnologia evoluindo cada vez mais, toda e qualquer hipótese de futuro passou a ser válida.